primeiramente, muito obrigado à comissão organizadora pelo convite de estar aqui. Principalmente, acho que todos temos que agradecer ao Victor e à Cristina, que têm sido realmente forças fenomenais nessa comunidade, colocando todo mundo aqui junto, e sem eles nada disso existiria. Então, realmente, muito obrigado. O impacto disso é muito maior do que só esse evento, que já é fenomenal. O que eu queria falar com vocês hoje é sobre epigenética, que eu vou definir mais tarde um pouquinho, nutrientes, toxinas, que a gente quase não vai discutir, mas principalmente genomas, que é o interesse principal do laboratório, o genoma e essa interação do genoma com elementos do ambiente. A minha formação é em genética, originalmente, eu fiz o meu doutorado fora e comecei o laboratório agora tem 1 ano e meio aqui em Harvard. E, bom, eu estou falando, mas as estrelas de qualquer coisa que aconteça no meu laboratório são os membros do laboratório. Eu faço pouco por lá, sem funding é impossível, e principalmente o Ciências Sem Fronteiras tem ajudado, o NIH, Milton Fund e a Ellison Medical Foundation têm sido componentes importantes do laboratório. E os membros, inclusive, já existem brasileiros. O Alan tem feito um excelente trabalho, já publicou 2 artigos esse ano. A Cristina, Catherine, John, Lucas, Cristina Makimoto passou o verão no laboratório vindo de St. John's. Inclusive, hoje, agora no almoço, a gente conversou com algumas pessoas da St. John's que fizeram o esforço de vir de Nova York e Queens e passar para essa conferência. Fantástico. Não quero começar insultando muita gente, mas primeiramente pedindo desculpas. Os slides são quase todos em inglês. Peço desculpa por isso. Mas o cromossomo Y, metade da população nessa sala provavelmente tem um cromossomo Y. Esse cromossomo foi bastante insultado, digamos. Já foi chamado de pequeno, desqualificado como contendo elementos inoperantes, sujo, wasteland, cheio de lixo. O cromossomo X também tem sido, de certa forma, negligenciado. E tem uma razão específica por que eles são negligenciados. É porque são cromossomos que contêm poucos genes. Então, lembra a biologia básica? Os genes são elementos no DNA que codificam proteínas. E esses cromossomos eles são pobres em genes, o Y em particular. Mas são cromossomos, tem DNA, sequências de DNA, tem nucleossomos, tem toda a estrutura necessária para colocar aquele DNA dentro de uma célula, dentro do núcleo celular, e fazer também a estrutura em 3 dimensões. E ainda que eles tenham sido muito ignorados, a gente sabe, uma informação importante em termos de background, é que existem doenças e fenótipos que se expressam de maneira muito diferente entre membros do sexo masculino e do sexo feminino. Autismo, 5 vezes maior a incidência em homens, e doenças autoimunes, em geral, tem uma incidência maior em mulheres. Uma parte da razão é hormonal, mas não somente hormonal. Muito pelo contrário, experimentalmente já foi demonstrado que também há uma contribuição dos cromossomos, da genética, independente dos hormônios. Então, no talk, nessa apresentação, o que eu gostaria de fazer é enfatizar 3 pontos. Primeiro, que o cromossomo Y ele regula o resto do genoma, apesar de ser pequeno e ter poucos genes. E é uma coisa importante que tem acontecido no laboratório. No momento, a gente tem pensado mecanismos via os quais elementos do DNA podem regular genes sem ser via proteínas, sem ser via codificação de proteínas. O cromossomo Y ele consegue regular genes não só nos testículos, onde os elementos do Y que codificam são expressos, mas também elementos na soma, nos olhos, em todo o corpo. E esses elementos do cromossomo Y interagem com o resto do genoma. Esse é basicamente o outline. E primeiro, o genoma humano, que a gente trabalha no laboratório. No laboratório, a gente foca em 2 genomas. O genoma humano, um pouco, e o genoma das moscas. Cada um tem a sua vantagem. O genoma humano é por egocentrismo, digamos. Todo mundo, a gente quer entender o nosso próprio genoma e a variação que acontece também, mesmo dentro desse quarto, é enorme. Mas o genoma da mosca, e a mosca em particular, nos possibilita fazer experimentos e fazer perguntas bastante específicas e ter respostas que são claras. Isso é uma vantagem. E, em particular, então, a gente agora está falando do cromossomo Y, está aqui pequenininho, o cromossomo X, e o genoma humano com os 22 pares de autossomos que todo mundo nesse quarto tem. A primeira questão é, qual o mecanismo via o qual um cromossomo com poucos genes pode regular outros genes no genoma? Então, um tipo de experimento que a gente tem feito, por exemplo, é considerar o genoma está aqui são proteínas em rosa
em azul, em verde, ligadas ao genoma. Agora, imagina o que acontece quando você coloca um pedaço de DNA que é supostamente inerte, e de fato inerte, digamos, em alguns casos. A gente pode fazer o experimento de forma controlada e colocar um pedaço inerte de DNA. A pergunta é, esse pedaço inerte de DNA agora dentro do núcleo pode ter um efeito regulatório no genoma, que não é via necessariamente a expressão de proteínas codificantes? E um mecanismo para isso é um mecanismo de competição por binding sites. Então, o que acontece? Aqui está o cromossomo, tem essa proteína aqui, que era uma proteína rosa, se ligava a essa região, estava lá no genoma. Quando a gente coloca esse pedaço de DNA no genoma, esse pedaço de DNA compete pelas mesmas proteínas que, então, agora se encontram em menor quantidade nessa região e, portanto, modificam a expressão dos genes nessa região. Esse é um modelo, é uma teoria. E uma pergunta que a gente pode fazer é, mas esses efeitos pequenos, digamos, uma proteína que estava aqui 4 vezes, agora só tem 2 cópias nessa região, e 2 estão ali, isso é importante, esse tipo de perturbação no genoma, isso tem realmente efeitos pervasivos? E a resposta é, tem. Uma outra estrutura que a gente trabalha no laboratório, pensa muito a respeito, é a rede de regulação gênica. Então, o que você vê aqui nessa imagem, essa imagem horrenda, seria uma célula onde cada pontinho é um gene, e esses genes se conectam com outros genes no genoma via ligações regulatórias, mas também via interações físicas, os genes e proteínas que se tocam e interagem. Agora, o que a gente vai fazer é encontrar uma proteína aqui nessa massa e pescar ela lá. E essa proteína vai ser essa chamada HP1. Podia ser outra também, mas essa é uma que a gente gosta em particular, por várias razões. Se a gente vai nessa massa e pega a HP1, a gente puxa, agora está a HP1 aqui, essa proteína, e o que é óbvio é que essa proteína está conectada com muitas outras proteínas no genoma. Okay? E isso é o que a gente está vendo aqui em amarelo. Não só diretamente, aqui não são só as interações em primeiro grau, mas também em segundo e terceiro. Uma grande parte do genoma está muito próximo a HP1. E a pergunta é, quando a gente varia agora a quantidade de HP1, em vez de ter a quantidade, digamos, tradicional, típica, que em si é uma pergunta, porque não existe tanto uma quantidade típica. Isso é possível fazer no laboratório, no sistema experimental em moscas, mas nesse quarto eu te garanto que se a gente for medir a expressão de HP1 em cada uma das pessoas, há uma variação substancial. É um fato. Agora, nesse sistema experimental, a gente pode fazer um experimento no qual a gente só diminui a quantidade dessa proteína. E pergunta, tem efeitos no genoma? Diminui 50%. E, sem entrar em detalhes, o que significa essa figura, a mensagem importante é que, mesmo se a diminuição de 50% da quantidade de HP1 tem um efeito dramático. Aqui com 100% de HP1, por exemplo, uma coisa que é evidente é que tem muitos genes que são test-specific, que estão sendo regulados e ligados. Quando o HP1 agora está pela metade, esses genes test-specific estão diminuídos e também aparecem vários outros genes que antes não estavam lá na lista, digamos. Que lista é essa? Uma lista de genes que são afetados nessa condição aqui, com HP1 perfeita e metade de HP1. Ok? Então, agora, voltando ao começo, o que é epigenética? É a interação, vem do grego epi, que é sobre, em cima, com gênesis, que é a origem. E foi definida, por exemplo, por Waddington como o campo da biologia que estuda a interação dos genes com o seu ambiente e que, portanto, dá origem ao fenótipo. Isso é epigenética. Muitas vezes, hoje em dia, a gente pensa em epigenética somente com as modificações químicas no DNA, mas é mais do que isso. A interação da genética com o ambiente e da genética com a genética também, os genes entre si. Essa é parte da epigenética. E o poder dessas interações é fenomenal. E a gente pode perceber esse poder somente no nosso organismo. Imagina que todas as células do seu organismo, todas, com poucas exceções, elas são idênticas geneticamente. Agora, tem uma célula no fígado, tem uma célula no intestino, tem uma célula no neurônio, e que são morfologicamente completamente diferentes, isso é um fato, e tem um metabolismo bastante diferente, fazem coisas bastante diferentes individualmente quando estão num coletivo também de células. E essa diversidade é criada via mecanismos epigenéticos, regulação gênica. Então, aqui é um exemplo, um ovo, todos nós viemos de lá, dando origem a diversos tipos celulares. E eu vou pular isso aqui. De novo, a definição de epigenética e uma representação das redes de regulação, que é um componente da epigenética. O outro componente da epigenética são também as modificações químicas na molécula de DNA, que, no fundo,
junto à rede de regulação, com essas modificações químicas, dão origem à diversidade celular e manutenção dessa diversidade. Imagina que a célula, agora que virou uma célula do fígado, ela dá origem a outra célula do fígado. Isso também é fantástico, como essa memória é mantida. E um mecanismo pelo qual essa memória é mantida é uma estrutura que está ainda sendo descrita, digamos, que é a estrutura nuclear. Os genes que estão ligados, desligados, como eles interagem. E o que você vê aqui é o núcleo de uma célula. As regiões claras são regiões onde os genes estão sendo expressos fortemente, e as regiões escuras são regiões onde os genes que ali estão sendo expressos, ou não estão sendo expressos, ou estão sendo expressos de uma maneira muito baixa. Agora, para finalizar, a gente falou muito de genoma, mas falar de um ambiente, só um slide. Imagina que agora tem um gene nessa transição, tem um gene que fica aqui experimentalmente. Normalmente ele não estaria ali, mas a gente faz um experimento, coloca esse gene numa região do genoma que está nessa transição entre a região clara, que é expressa, e a região escura, onde ele não seria expresso. Quando ele está nessa transição, ele fica instável. E agora a gente pode medir também como o ambiente, pequenas variações no ambiente, nutrição e toxinas, até micro-organismos, na verdade. Onde está o Horácio? Até micro-organismos, como eles vão ter efeitos no genoma, na fisiologia do indivíduo e modificar esse balanço entre essa região escura e a região clara. Então, por exemplo, aqui é um experimento com uma mosca. Ela tem um olho claro, e a razão por que ela tem um olho claro é porque esse gene, que codifica para elementos necessários para a síntese do pigmento vermelho, ele está na região escura do genoma, ok? Agora, dando insultos a essa mosca, insultos nutricionais, mas também toxinas, o que a gente faz é mudar esse balanço. Então, por exemplo, aqui, botando um metal pesado específico, gera a retração dessa região. E agora, então, tem uma mosca de olho vermelho. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Eu queria agradecer de novo os organizadores. E a mensagem final, no fundo, desse tipo de trabalho é que tudo que a gente faz tem importância. Tudo que você come, bebe, faz no seu dia a dia, tem algum efeito e que pode ser medido, certamente em sistemas experimentais. E o desafio para todos nós é entender o que acontece quando esses efeitos pequenos e ao longo do tempo se acumulam e são expressos, e agora então tem diferentes fenótipos, propensidades a doenças, por exemplo, também. Não só o que a gente faz, mas também é importante para a gente, mas também a próxima geração. Tem efeitos que são mensuráveis, nos quais uma exposição, uma droga que a gente toma hoje pode inclusive modificar, não só via mutação, que é o mecanismo clássico, se você quebrar o DNA, ter um problema, vai ter um problema na próxima geração, mas mudanças mais sutis que também vão influenciar a próxima geração. Com isso, obrigado.